Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano Matos, eu sou professor e pesquisador no Instituto de Física da Universidade de São Paulo e vim falar um pouco do meu trabalho de investigação na área de pesquisa e ensino de física. Essa área de pesquisa é relativamente nova, se a gente considera que a pesquisa em física tem mais de 500 anos, né? Se a gente toma como marco inicial da pesquisa em física os trabalhos teóricos e experimentais do Galileu Galilei, né? No caso da área de pesquisa em ensino de física, a gente considera o início dela nos anos 50, nos Estados Unidos, durante a Guerra Fria, né? Quando eles começaram a produzir projetos de ensino de física em função de uma carência de cientistas. Eles estavam faltando cientistas, eles resolveram produzir projetos de ensino de forma a conseguir formar novos cientistas, né? Bom, se a gente olha para a história da ciência, né, o ensino já acontece há muito tempo, né? Normalmente esse ensino era feito por um professor que era especialista em física e que normalmente sintetizava a sua experiência como professor escrevendo um livro didático, né, que ficava marcado como um método daquele professor, em particular, esse professor em particular, né, e ele levava o nome dele, né? E esse livro era identificado normalmente pelo nome do autor, né? Tem um livro famoso chamado Ganot, que veio da França, que era, você não falava o curso de física, falava o livro do Ganot, né? A mudança no ensino de física ele foi ocorrer nessa década de 50, né? Como eu disse, no meio da Guerra Fria, e em particular no começo da corrida espacial, quando a União Soviética e os Estados Unidos estavam disputando quem que ia dominar a órbita da Terra e quem que ia conseguir colocar o primeiro homem na Lua, né? Foi nesse momento que os americanos identificaram que pouca gente estava se dedicando à ciência e que os modos de ensinar física não eram muito eficientes e afastavam a maioria dos estudantes das áreas de ciências naturais, né? E da escolha da ciência como uma profissão, né? Uma profissão que estaria ligada à pesquisa e ao desenvolvimento de conhecimentos científicos, né? Aí, nesse primeiro projeto de ensino de física, eles não estavam muito preocupados em entender como que um professor em particular ensinava física, mas eles queriam produzir um método mais geral de ensino, né? E perceberam coisas muito importantes, que saber física para ensinar física é indispensável, né? No final, a gente não ensina aquilo que a gente não sabe, né? Mas também perceberam que apenas saber física não é suficiente para um bom ensino. Perceberam que a gente precisava de outros conhecimentos que permitissem entender melhor o processo de ensino e aprendizado da física. Então eles resolveram juntar um grupo maior de cientistas, né, para produzir um conhecimento educacional que até então nunca tinha sido produzido daquela forma, né? O conhecimento de como se dá esse processo de ensino e aprendizado da ciência e, em particular, o da física. Daí eles juntaram não só físicos, né, chamaram educadores, psicólogos, historiadores da ciência e filósofos da ciência para construir esse primeiro projeto de ensino de física em bases interdisciplinares. Então, qual era o objetivo desse projeto? Era o de ensinar, além de física teórica, de física experimental, era ensinar também história da ciência, filosofia da ciência e o método científico, né? Bom, a partir disso, né, muita coisa mudou no ensino de física. Por isso que a gente entende que esse projeto é um marco na área de pesquisa e ensino de física, né, porque o objetivo de investigação não era a física, mas como se dava o processo de ensino-aprendizado da física. Daí em diante surgem novas necessidades, né, com esses novos projetos de ensino de física. Pois para aplicar eles, por exemplo, era necessária a formação de bons professores de física, que tivessem uma cultura ampla, que pudessem entrar em sala de aula e saber argumentar com as diversas crenças, né, que os estudantes trazem para as escolas, né, que soubesse argumentar contra as ideias das pseudociências, né, como é o exemplo do caso da Terra plana, né, que até hoje está exigindo da gente uma atenção para que isso só seja discutido de forma crítica, dentro das perspectivas da ciência, e que não seja apenas divulgado como uma verdade, né? Por isso que quando você entra na licenciatura no Instituto de Física, você tem um curso interdisciplinar, né? Onde você, além de aprender física teórica, aprender física experimental,
aprende filosofia da física, história da física, psicologia da educação, sociologia da educação, o que é uma educação científica formal, o que é uma educação científica informal, né? Além de ter uma experiência de ser professor na educação básica desde o começo do curso, né? Agora, todo o conhecimento que se aprende na licenciatura, na graduação, né, está fundamentado em pesquisa científica, né? Seja na área da física, seja na área de ensino de física. Isso significa que temos pesquisadores que investigam os problemas da história da física, os problemas do ensino da astronomia, né? Problemas com currículos de física, né? Como que a gente escolhe os conteúdos da física que devem ser ensinados na escola básica ou mesmo no curso superior? Como que a gente escolhe isso? Quem que decide isso, né? Ou ainda, como é que a gente pode ter um currículo nacional, né? Que é o caso agora do BNCC, né? A Base Nacional Curricular Comum. Né? A gente pode ter um currículo que é para o país inteiro ou um currículo para o mundo inteiro, né? Todo mundo tem que saber ciência ou só alguns podem saber ciência? Todas essas perguntas, elas são objetos de investigação na área de pesquisa e ensino de física, né? Na área da física, né, se você for pensar, ela tem elas têm teorias consolidadas, né, como a mecânica quântica ou a relatividade geral, né? Essas duas em particular, elas fundamentam a busca por uma teoria unificadora do universo, né? A ideia é como é que eu explico o universo como uma teoria única. Essa é uma busca que vem sendo feita na área da física, né? E a grande maioria dos pesquisadores em física, eles aceitam essas duas teorias como base do conhecimento físico, né? Agora, na área de ensino de física, a gente trabalha com fenômenos mais complexos. São mais complexos no sentido de que eles incluem as atividades humanas, né? Então, na área de pesquisa e ensino de física, a gente não tem uma teoria dominante, né? São várias teorias concorrentes. Então, essa ausência de uma teoria dominante, ela ao mesmo tempo que dificulta, né, porque não é uma teoria única, mas ela mostra essa complexidade dos fenômenos, né, do ensino e aprendizado científico, né? Essa complexidade, ela permite muitas diferentes visões sobre os fenômenos abordados, né, que é o processo de ensino-aprendizado, né, de ciência. Então, a partir daqui eu vou entrar um pouquinho na minha área de pesquisa, que é a da investigação sobre os processos de ensino-aprendizado de conceitos científicos, né? Esse é um dos temas centrais que a gente vem desenvolvendo no meu grupo de pesquisa. É um grupo de pesquisa que se chama Grupo de Pesquisa em Educação em Ciências e Complexidade, né? Com quem eu divido a coordenação com o meu colega, o professor André Rodrigues, e os nossos estudantes de pós-graduação e iniciação científica, né? Então, um exemplo clássico dos problemas que a gente enfrenta é o caso das concepções espontâneas, né? Por exemplo, a gente sabe, né, que as pessoas chegam na escola com uma concepção sobre o movimento das coisas. Várias pesquisas mostram que a grande maioria das pessoas pensa que quando um objeto está se movendo, é porque tem alguma força agindo sobre ele, né? Do ponto de vista da física, da história da física, esse modelo é o modelo que o Aristóteles usava, né, em que o objeto, a velocidade de um objeto, ela era proporcional à força aplicada nesse objeto. Ou seja, um objeto só pode se mover quando uma força age sobre ele. Só que a gente também conhece a mecânica newtoniana, né, a mecânica do Newton, né, em que um objeto pode manter seu movimento com velocidade constante, sem que nenhuma força esteja agindo sobre ele, né? E damos o nome dessa propriedade dos corpos de inércia, né? Então, no caso do ensino da mecânica, muita gente acredita que basta apresentar a lei de Newton para que os alunos nunca mais usem o modelo aristotélico, né? Mas a gente tem várias pesquisas, não é só no Brasil, é no mundo todo, que mostram que o aluno, mesmo aquele que tirou nota 10 na escola, né, usando corretamente o modelo newtoniano, em que a força é proporcional à aceleração, quando ele volta para o mundo cotidiano, em vários momentos desse mundo cotidiano dele, ele volta a usar a versão aristotélica do movimento dos corpos, né? Para a gente isso é um fenômeno muito curioso, uma contradição, né? Porque, afinal, o cara aprendeu ou não aprendeu física newtoniana, né? Assim, investigamos como as pessoas podem ter diferentes concepções científicas sobre o mesmo fenômeno, sobre o mesmo objeto, né? Investigamos o que as pessoas realmente aprendem ao serem ensinadas, né? Essa investigação, assim como toda a área de pesquisa e ensino de física, se utiliza de teorias vindas da educação, da psicologia, da sociologia da educação,
né? No meu caso, no caso do meu grupo de pesquisa, a gente usa uma teoria chamada teoria da atividade sócio-histórico-cultural, que tem uma premissa básica dessa teoria de que todo aprendizado humano se dá em contextos específicos, ou seja, em momentos sociais, culturais e históricos específicos, né? E com essa perspectiva a gente pretende entender como que numa mesma sala de aula os estudantes têm diferentes entendimentos sobre uma mesma explicação de um professor, né? A explicação que ele deu sobre algum fenômeno, mas as pessoas entendem de maneira diferente. Ou como que esses estudantes têm diferentes aprendizados em diferentes culturas. Ou ainda como que eles usam esse conhecimento da física no seu cotidiano, né? Como transformam suas vidas quando têm domínio do conhecimento físico. Então, todas essas são perspectivas de pesquisa no meu grupo de pesquisa, né? Além disso tudo, né, a gente tem um objetivo, e é um objetivo de pesquisa, né, de produzir formas de ensino de física que permitam que os estudantes se apropriem não só da física produzida ao longo da história, né, humana, mas que se tornem produtores do conhecimento científico. Queremos que as pessoas apreciem a beleza e a utilidade da ciência de forma crítica para identificar como que a ciência pode ser um instrumento para tornar nossas vidas melhores e mais felizes, né? Espero que vocês se animem de vir para a USP, para o Instituto de Física, para aprender física e aprender como serem professores e professoras de física e descobrir esse mundo de curiosidades que a formação na educação científica pode trazer para vocês. Fiquem bem, fiquem com saúde.